Olá pessoal, que bom revê-los. Estamos agora para começar mais um Entendendo a Bíblia. Sejam bem-vindos a estar conosco nessa caminhada, nessa jornada. Quero inicialmente pedir a você para que se manifeste pelo chat ou pelos comentários abaixo, fazendo suas perguntas, pois o critério do nosso programa aqui é que você faça a pergunta e na próxima semana estaremos com muita alegria respondendo a sua questão, não importa se dentro do contexto que estamos trabalhando ou um outro contexto que você deseja, tá bom? Divulgue esse canal, divulgue esse estudo. Você que é líder de célula, você que lidera alguma coisa aqui na igreja, algum ministério, garanta que os membros das suas células participem, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com uma pergunta. Na aula passada, aula de número 4, a Tatiana fez uma pergunta. Ela disse assim: pastor, em Atos fala sobre a descida do Espírito Santo depois que Jesus ressuscitou. No capítulo 2 de Atos, versículo 31, fala de uma revelação de Davi. Nos comente como era essa revelação e se o Espírito Santo já se manifestava no Antigo Testamento. Obrigado, Tatiana, pela pergunta. Toda pergunta ela é importante, por isso não fique inibido de fazê-la, tá? Toda pergunta ela é bem-vinda e ela é sempre bem aproveitada. E a sua pergunta, Tati, foi muito excelente dentro do contexto que nós trabalhamos de Atos 2. Antes de qualquer coisa, dê um abraço no maridão, nos seus filhos, prazer. Vamos lá. Ô Tati, sim, era a forma como Deus falava. Deus, quando usava um profeta, por exemplo, o Espírito Santo vinha até ele. Vamos usar uma linguagem bem simples. Tomava posse deles, entrava neles e por meio deles falava, usava a sua boca, a sua mente e falava para as pessoas. Mas logo depois que terminava a sua missão de falar sobre aquela mensagem, o Espírito Santo se ausentava. Nós encontramos isso várias vezes. Todas as vezes que o profeta dizia, assim diz o Senhor, ele estava, na verdade, falando por meio do Espírito Santo. Nós encontramos vários na Bíblia Sagrada agindo assim. Isso desde lá do início mesmo, desde a época de Moisés e até o Malaquias, a gente vê isso acontecendo. Então o Espírito Santo ele vinha, usava a pessoa para falar e depois se ausentava. Por isso se fazia necessário, Tati, que o Espírito Santo viesse para habitar. Olha que legal, agora eu e você já temos o Espírito Santo na nossa vida e podemos falar pelo poder desse Espírito Santo as mensagens de Deus às pessoas. Tá? A diferença de hoje é que ele já habita em nós e no passado, na época de Davi, por exemplo, não. Tá? Ele vinha, falava, usava, mas depois se ausentava, ok? Valeu. Vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação dos assuntos que nós estamos trabalhando. Nós fizemos uma visão panorâmica já do livro de Atos dos Apóstolos e na aula passada, com a descida do Espírito Santo, nós vimos que se fez necessário uma explicação para o povo, porque o povo aglomerou naquela casa, à frente daquela casa, por querer entender o que estava acontecendo, e a multidão sim precisava de uma explicação, o que estava acontecendo. E era uma multidão mesmo, porque era por ocasião da festa de Pentecostes, e vimos ali que havia gente de todo mundo conhecido na época. Então Pedro toma a iniciativa, faz o seu sermão, e foi o que nós mais vimos na aula passada, foi o sermão de Pedro, que foi um sermão cristocêntrico, um sermão onde ele enfatiza a obra de Cristo,
a sua morte, a sua ressurreição, e foi aí que nós concluímos a aula passada, a aula de número 4. E a partir de agora nós vamos ver a continuidade desse sermão, como ele conclui esse sermão, e vamos ver também como viviam os nossos primeiros irmãos lá da igreja de Jerusalém, o que nós chamamos de igreja primitiva. Era primitiva porque era a primeira igreja, o primeiro movimento que estava surgindo da igreja de Cristo na face da terra, ali na cidade de Jerusalém. E com esse sermão de Pedro, acabou cada povo que estava ali representado, acabaram eles levando para as suas cidades, para o seu país, para a sua gente, a mensagem que eles ouviram de Pedro, que foi uma mensagem muito impactante, né? Então vamos prosseguir. Nós paramos no versículo 32, então vamos lá, versículo 33 agora. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Ou seja, Pedro agora já começa a falar da sua ascensão, da sua exaltação, né? Mas ele volta ao assunto principal do sermão. E o assunto principal qual era? O assunto principal era a respeito da descida do Espírito Santo, né? Então vamos ler todo o texto. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Versículos 33 a 35. Iniciando, fala da sua ascensão e fala da sua exaltação. E aí, já que falou aqui de que ele foi exaltado, que ele assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, eu quero trazer para vocês, dentro do ensino de Cristologia, dentro da teologia sistemática, o estudo a respeito de Cristo, é que Jesus ele teve dois estados de ser. O primeiro, o estado de humilhação, e o segundo, o estado de exaltação. Esse estado que Pedro destaca aqui agora. Aonde que nós encontramos isso? Eu vou citar para você Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. É um dos textos que eu mais amo, falar dele e inclusive meditar nele. Olha que lindo. Aqui fala desses dois estados de Jesus. Começa dizendo assim, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, aqui nesse texto, até aqui, fala da sua humilhação. Ele sendo o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia inclusive afirma que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador, ele é o Verbo, ele é a palavra que fez com que todas as coisas acontecessem. É bom lembrar que no primeiro capítulo de Gênesis há uma expressão que diz assim: haja luz, e aí vem a expressão houve luz. Ou seja, a palavra foi declarada que haja luz, e essa palavra era o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Era ele agindo e fazendo a coisa surgir, a coisa acontecer. Imagine, esse Deus Todo-Poderoso
Criador de todas as coisas, ele agora toma a decisão de descer. E aí vem a expressão humilhação. Ele começou a descer quando ele se tornou um bebê em forma embrionária no ventre de Maria. Quando ele se reduz a uma célula. Esse foi o início do seu estado de humilhação. E ele, achando-se em forma de homem, em momento algum ele quis ser Deus. E durante toda a sua humanidade aqui na Terra, ele em momento nenhum utiliza os atributos divinos. Tudo que Jesus fez movido pelo Espírito Santo, que ele foi ungido por ocasião do batismo. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, e em Atos, nós vamos ver isso mais na frente, há uma declaração que diz que porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos. Então, ele só fez o bem a todos. Todo aquele poder que vimos na vida de Jesus foi por causa da unção do Espírito Santo sobre ele. Aliás, o próprio Jesus, isso nós vamos ver com mais detalhes posteriormente, quando estava na sinagoga de Nazaré, ele lê o profeta Isaías e ele fala exatamente dessa unção que ele recebeu para fazer isso. Aguarde, mais na frente a gente fala. Então ele se torna um bebê, ele nasce, ele corre risco de ser morto ainda na sua infância. Ele teve que ser protegido por José. Ou seja, ele estava completamente indefeso. Ele dependia de Maria para se alimentar quando estava no ventre, posteriormente. Enfim, ele dependeu na sua infância, como eu e você dependemos dos nossos pais na nossa infância. Ele desceu, ele se humilhou. O texto aqui diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele esvaziou-se da sua divindade e viveu a sua vida humana aqui na terra. Ele tomou a forma de servo. Ele veio para servir a todos. Embora seja o Criador de todas as coisas, ele se fez servo para nos alcançar. Seu estado de humilhação está aqui. Fez-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens, teve fome, teve sede, teve sono, teve cansaço, sentiu dor. Um homem normal. E achando, na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente em tudo. Na infância, aos seus pais. Obediente a Deus em tudo. Até a morte. E a morte de cruz que nós conhecemos. Mas o estado de humilhação, Paulo termina aqui, mas na verdade não termina aqui. Depois da sua morte, ele foi sepultado. Ele foi ao Hades, ao inferno. Aqui o inferno, traduzido pela palavra grega Hades, ou hebraica Sheol, significa o mundo dos mortos. Ele foi até o mundo dos mortos. Como todo ser humano que porque pecou precisa morrer, precisa ir ao mundo dos mortos. Precisa ter essa experiência. Jesus passou por toda a experiência humana, exceto o pecado. Mas as consequências do pecado, ele levou sobre si. Esse é o estado de humilhação, a ponto de se sentir só, ficar separado do seu Pai naquela cruz. Esse é o estado de humilhação, mas com a ressurreição ao terceiro dia, naquela manhã de domingo, Jesus começa a ser exaltado. Tanto é que ele tem um ministério pequeno, de 40 dias apenas depois da ressurreição. Ele ensina coisas aos seus discípulos, e uma delas é: toda autoridade
me foi dada nos céus e na terra. Ele que antes era conhecido como um Cordeiro de Deus, agora, ressuscitado, era o leão da tribo de Judá. E aí o texto aqui diz que ele foi, no capítulo 1, que ele foi assunto aos céus, que os discípulos viram ele subir. E agora Pedro destaca que ele foi exaltado sobremaneira e que assentou à direita do Pai. E aí Paulo no seu texto aqui de Filipenses, ele diz que ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. Imagine isso, queridos. Você pode perguntar, mas é sobre o do Pai, do Filho e do Espírito Santo também? Queridos, preste atenção. Paulo aos Efésios, ele disse que em Cristo agora habita toda a plenitude da divindade. Jesus hoje, ele é Deus, mas também é homem. Agora é como que mudasse a situação. Quando aqui esteve, ele era 100% Deus, 100% homem, porém, em nenhum momento utilizou dos seus atributos divinos. Agora é o contrário. Agora ele não sabe mais o que é sede, o que é fome, o que é sono, o que é cansaço, o que é dor. Como acontecerá comigo e com você quando estivermos na eternidade, onde esses atributos limitados do ser humano nós não os teremos, porque estaremos também revestidos da incorruptibilidade. E Jesus aqui, ele foi glorificado. Esse é o estado, é o ápice da sua exaltação. Quando diz aqui em Filipenses que ao nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, se dobre todo o joelho que está nos céus, anjos, arcanjos, serafins, querubins e sei lá se tem alguns que não nos foi revelado, né? Mas todos se curvarão diante desse Jesus. Mas também aqueles que estão na terra, todo ser humano, o pobre, o rico, o homem, a mulher, o servo, o patrão. Não importa a vida que você viver aqui. Se não se curvar aqui, um dia vai ter que se curvar diante do Deus que tem um nome sobre todo nome. E olha só, queridos. E todos aqueles que estão debaixo da terra, aqui se referindo a todas as classificações de demônios existentes, eles um dia reconhecerão e terão que, com a língua, como diz Paulo, confessar que Jesus de fato é Senhor absoluto, para a glória de Deus Pai. Olha só, querido. Ou seja, nós já sabemos do futuro, nós já sabemos que estar aliado com esse Jesus, que foi humilhado, mas que hoje é exaltado, é tudo. Então, vamos lá. Ele termina o seu discurso, voltando para Pedro, ele termina o seu discurso com o tema que começou, a promessa do Espírito Santo, está aí no versículo 33. Querido, sermão é isso mesmo. Você pode ver que sermão, ele tem que ter início, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Né? Tem que ter a introdução, quer dizer, o início, e Pedro começou como? Lembra? Quando o pessoal falou que eles estavam bêbados, então ele começou por ali, né? Ele começou por ali o seu sermão, ele fez uma introdução que chamou a atenção. Depois ele fez todo um desenvolvimento, falando de Cristo, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, até chegar a esse ponto, para poder dizer o quê? O que está acontecendo hoje é porque esse Jesus que vocês mataram foi glorificado. E o Pai, para demonstrar
que aceitou tudo que Jesus fez por nós, ele enviou o Espírito Santo. Então o que vocês estão vendo agora é prova cabal de que Deus aceitou o que Jesus fez por cada um de nós. Olha que legal, gente. O sermão não era aleatório, não. Mas Pedro era indouto, mas conhecedor profundamente das Escrituras. E aí ele parte agora para a conclusão do sermão, olha só. Pedro fala então da glorificação de Jesus para o fato de ser ele o doador do Espírito Santo. Ele mostra que Jesus consumou a obra, ressuscitou, comissionou os seus discípulos, voltou para o céu, entrou na glória, assentou-se à direita do Pai, intercede por nós, revestiu a igreja com seu Santo Espírito, reina assentado no seu trono e breve voltará vitoriosamente e gloriosamente. Aleluia! Você pode dar um aleluia ali, querido, depois dessa? Hein? E agora, para concluir mesmo com chave de ouro, ele cita Davi de novo. Ele novamente cita Davi e mostra que assim como Davi não ressuscitou dos mortos, como falamos anteriormente na aula passada, ele também não subiu aos céus corporalmente como Cristo. Não. Então, para provar que quando ele falou da ressurreição estava falando de Cristo, ele agora cita o Salmo 110, falando da exaltação de Jesus. Ou seja, destacando que tanto lá, quando ele falou da ressurreição, citando Davi, e agora citando Davi também a respeito da exaltação, ele não estava falando dele, ele estava falando de uma outra pessoa. E essa outra pessoa é Jesus. Olha o Salmo 110, o que diz, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Versículo 36. Ele diz: portanto, saibam com certeza todos em Israel. E agora, queridos, ele dá o ponto final no sermão. Ele agora atinge direto o coração e a mente de cada um dos ouvintes. Ele diz: saibam com certeza todos em Israel, todos vocês que estão me ouvindo, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Gente, olha que coisa fantástica. Às vezes a gente olha assim e não percebe. Por que ele usa o termo Senhor e usa também o termo Cristo? Que ele usa a palavra Cristo, aqui está em grego. Mas os discípulos, ou aliás, as pessoas que estavam ouvindo, eram judeus, e eles sabiam que quando ele disse a palavra Cristo aqui, ele estava dizendo: Deus fez de Jesus o Messias que todos nós estamos esperando. Quando ele fala de Senhor, é porque Jesus Cristo é o Senhor do universo, da história e da igreja. Lembra o texto que nós lemos anteriormente? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A confissão precisa ser de reconhecimento de que Jesus é Senhor. Essa é a única condição para a salvação. Não adianta confessar Jesus como Salvador, porque Jesus não é Salvador para quem não tem Jesus como Senhor. Agora, se Jesus é Senhor, você está dizendo Jesus é o meu Senhor, você está dizendo Jesus é o meu dono. E se você está dizendo Jesus é o meu dono, então Jesus ele é tudo para mim. Eu sou dele. Entende, querido? Então, o Espírito Santo, ele só seria dado quando Jesus fosse glorificado. E não podia ser antes. Por isso que era uma prova cabal de que Deus Pai recebeu
o sacrifício. Lá em João 7,39 diz assim: o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E só aconteceu a glorificação quando ele foi assunto aos céus. E aí, por causa disso, ele se tornou Senhor e Cristo. Ele é um Senhor para os gentios, para todos aqueles que não eram judeus, que teve... Os gentios teve muitos senhores, eles estavam acostumados a ser escravizados por senhores. Então, quando ele diz Jesus é Senhor, todos os gentios que estavam ouvindo entenderam. Bem como todos os judeus entenderam quando ele diz Cristo, o Messias. O Messias. E quando eu fico imaginando quando os judeus entenderam essa mensagem. É exatamente quando o pecador entende que ele é um pecador. E que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Quando ele entende disso, ele não sabe o que fazer a não ser, então o que eu farei? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E essa foi a reação do povo da época. Versículo 37, eles não esperaram que Pedro fizesse apelo. Eles não esperaram que Pedro desafiasse para os apelos. Eles haviam entendido, nós matamos o Messias. E agora o que nós podemos fazer? O que a gente faz para se ver livre da culpa, da condenação, de ter matado o Messias, o Cristo de Deus? Versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Tenta visualizar a cena. Os discípulos, os apóstolos estavam ali com Pedro. Mas Pedro era o pregador. Mas havia uma multidão que estava ouvindo. A decisão foi de 3.000 pessoas. Imagine quantas pessoas estavam ali ouvindo. E aquela multidão não perguntaram só a Pedro, eles olhavam para João, eles olhavam para os outros apóstolos, e cada um perguntava para um deles, porque aqui diz, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós podemos fazer agora? O que será de nós agora? Ou seja, o sermão, queridos, foi uma palavra eficaz quanto ao seu propósito. Ela produziu na multidão uma profunda convicção de pecado. Profunda convicção de pecado. E agora o que fazemos? Então eles se apelaram. O que vocês falarem que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Ou seja, foi vocês que abriram os nossos olhos. Nos ensine o que fazer. É por isso que a nossa missão como igreja Betel Serra, é ganhar vidas, cuidar bem delas. Porque quem ouve a palavra de alguém quer ser cuidado por esse alguém, porque gera confiança. Então, por isso que a nossa missão é ganhar vidas, cuidar bem delas e transformá-las em discípulos de Jesus. Então, meu irmão, meu querido, não basta você falar de Jesus, você tem que estar disposto a ensinar os ensinamentos de Cristo para essa pessoa. Você precisa estar disposto a caminhar com ele e ajudá-los a chegar à maturidade, a ponto de também entender essa verdade e começar a ganhar cuidando de outros. O que será de nós agora, apóstolos? O que nós devemos fazer? O que será de nós que crucificamos o Messias, que matamos o Messias? O que nós devemos fazer para sair agora desse estado miserável que estamos? Foram convencidos por eles e esperavam que eles os aconselhassem e os consolassem. E aí no versículo 38, o mesmo Pedro diz assim: vocês devem
se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Agora, os pecadores convencidos, esses novos convertidos, eles foram encorajados por Pedro, encorajados a fazer alguma coisa, encorajados ao arrependimento, que é a condição para a salvação. Serem perdoados. Fé e arrependimento é o que nós precisamos para nos convertermos a Cristo. Arrependimento é a palavra metanoia, que quer dizer mudar de ideia, mudar o seu caminho. Eu diria que existe uma definição muito mais forte, que é arrependimento é uma mudança de direção na vida da pessoa, mais do que apenas uma alteração mental de atitude ou um sentimento de remorso. Querido, significa um repúdio do modo de vida pecaminoso em que vivia. É dar as costas para o mundo. É seguir uma nova direção, um novo rumo. É contrário aos prazeres desse mundo. Está entendendo? Se houve arrependimento, você nunca mais quer saber do mundo. Não há mais comunhão entre você e o mundo. Você nunca mais deseja as coisas do mundo. Calvino, ele disse o seguinte: o arrependimento não somente sempre segue a fé, como também é produzido por ela. Ou seja, nós precisamos de arrependimento, mas precisamos também de fé, que vem de Deus, é gerado em nós agora pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem nos convence, que convence o homem do pecado, gerando fé salvadora e gerando arrependimento verdadeiro. Era a pregação de João Batista, era a pregação de Jesus, era a pregação dos apóstolos, e igualmente deve ser a minha e a nossa pregação, a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Por que isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, se todos pecaram, o pecado, queridos, não é uma questão do que fazemos, mas de quem somos. Você pode dizer assim: mas pastor, tem gente que peca muito, tem gente que peca pouco. Você está olhando a manifestação do pecado. Você está olhando os feitos dos pecados, né? Mas existe algo muito mais forte. É quem nós somos. Eu e você somos pecadores por natureza. É essa natureza pecaminosa que precisa de arrependimento e de fé. Não são os feitos. Tanto é que você, se você se converteu e é honesto e sincero, você sabe que continua ainda em pensamentos pecando, por palavras pecando, por ações pecando. Mas a sua natureza pecaminosa já foi transformada pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que você busca a cada dia se santificar, busca a cada dia não mais querer pensar, falar ou agir conforme o mundo faz. Grave isso. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Ele peca porque é pecador. E aí ele diz: sejam batizados em nome de Jesus. Ele está dizendo: seja batizado na autoridade de Jesus. Ele não está dizendo que devemos pegar uma pessoa e eu te batizo em nome de Jesus e mergulhar. Não, ele não estava falando de fórmula aqui. Ele estava falando da forma. Ele estava falando que tipo de batismo. Existia um monte de batismo na época. O batismo de João Batista era um deles. O batismo dos essênios. Cada grupo judaico, cada seita judaica tinha o seu próprio batismo. Ele agora está dizendo o batismo no nome de Jesus, o batismo na autoridade de Jesus. Era como se ele estivesse dizendo, o povo entendia assim, quando ele disse: sejam batizados em nome de Jesus, o povo entendia assim: acredite firmemente na doutrina de Cristo e submeta-se à sua graça e ao seu governo.
Era isso que ele estava dizendo. Não é só batizar simplesmente para cumprir um ritual e de se molhar. Não, não, claro que não. Era de seguir os ensinamentos de Cristo, praticar os ensinamentos de Cristo, submeter a cada princípio de Cristo, submeter ao domínio do Senhor Jesus. O batismo cristão, então, era uma expressão de fé e uma expressão de dedicação a Jesus como Senhor. Quem é que podia fazer isso? Cada um deles. E a expressão aí, cada um, significa uma questão individual, onde eles não poderiam fazer pelos seus filhos. Assim ele terminou o sermão, mas ele ainda diz, para concluir, essa promessa. Que promessa que ele estava falando? A promessa da descida do Espírito Santo, era esse o assunto, desde sempre, desde o início do sermão. Foi para isso que ele começou a pregar, para explicar o que estava acontecendo. Então, essa promessa é para vocês que estão me ouvindo aqui agora, ou seja, as pessoas que estavam lá em Jerusalém. Para seus filhos, ou seja, para todos os seus descendentes. Para os que estão longe, para outros países. Aqui já estava incluído nós, estamos longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Queridos, então essa promessa da descida do Espírito Santo diz respeito a você, a mim, a nós nos dias de hoje, porque nós fomos chamados por Jesus. Eles creram com o coração e confessaram com a boca e se tornaram discípulos de Cristo pelo ritual e cerimônia do batismo. Essa cerimônia que foi instituída pelo próprio Cristo, lá em Mateus 28. Ele disse, ali ele instituiu a forma do batismo e a fórmula do batismo. Ele disse que deveria confessar que Jesus é Senhor. Precisava ser fruto de um arrependimento genuíno, mas também ele deu a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 40 diz, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Aí ele desafia o povo a realmente tomar a decisão. E aí, no versículo 41 diz, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, ao batizá-los, utilizando a forma e a fórmula utilizada por Cristo, que Cristo prescreveu para nós, nós vemos que essa pregação de Pedro foi uma pregação vitoriosa quanto aos resultados. A comunidade de novos convertidos agora eram mais de 3.000 pessoas, porque os 120 mais esses 3.000 que se converteram nesse dia. E ao serem convertidos, eles então foram batizados, eles foram integrados na igreja e eles perseveraram, eles amadureceram, eles fizeram outros discípulos e a igreja se tornou irresistível. Houve uma explosão de crescimento de discípulos. Alguém às vezes pergunta assim, como é que eles conseguiram batizar 3.000 pessoas de uma vez só? Ei, acorde, tinha 120 discípulos lá. Não eram só os apóstolos que batizaram, 120 pessoas para batizar 3.000. Vamos arredondar para 100 discípulos, né? 100 discípulos batizando 3.000. Dá quantas pessoas? 30 pessoas para cada um, moleza. Rapidamente, era só entrar no rio, todos eles, ao mesmo tempo, e começarem a batizar, rapidamente cumpriram com essa missão. Versículos 42 até o último versículo, a gente vê agora Lucas descrevendo como viviam os novos convertidos, como viviam essa igreja nos seus primeiros dias. Então, a seguir, ele dá um resumo de como era a vida da igreja primitiva.
eu diria, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Está aqui. 42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ou seja, a igreja tinha doutrina e tinha vida. A igreja tinha palavra e tinha poder. A igreja tinha qualidade e tinha quantidade. Essas coisas precisam caminhar junto para haver equilíbrio na igreja. E isso é fruto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles perseveravam, eles se dedicavam, ou seja, eles eram convertidos de fato. Era evidente nele a transformação interna, refletido na transformação vista por eles externamente. Lucas então registra a vida desses novos, com essas 4 atividades das quais eles participavam. Aqui diz que eles perseveravam aonde? Na doutrina, ou seja, nos ensinos. Doutrina são ensinos bíblicos. Ensinos bíblicos. Comunhão, partir do pão e nas orações. Esses são os 4 elementos essenciais na prática religiosa da igreja cristã. Doutrina dos apóstolos significa os ensinamentos de Cristo pelos apóstolos, conforme Mateus 28, quando ele diz: ensinando-vos a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, isso é o que eles fizeram, foi o que os discípulos deles fizeram, os pais da igreja, foi o que todos fazem, e hoje nós recebemos esses mesmos ensinamentos, e hoje agora eu estou tendo a oportunidade de transmitir para você, e não pare em você, transmita a outros. Era um compromisso que a igreja tinha com a fidelidade à palavra de Deus. O próximo elemento é a comunhão. Eles tinham uma profunda comunhão. Eles gostavam de estar juntos, havia prazer em se ver. Eu imagino quando eles se viam, a vontade que dava de abraçar e de pular juntos, porque tamanha era a comunhão existente entre eles. Aproveitavam todas as ocasiões que tinham para estarem juntos, para se encontrarem. Eles se amavam. E isso era reconhecido pela sociedade. Todos diziam: olha como eles se amam. E não era só uma prática formal, não. Eles realmente tinham uma preocupação genuína, verdadeira, uns pelos outros. Eles defendiam os interesses uns dos outros. Paulo depois mais tarde diz isso com muita propriedade, havia um só o coração e a alma dos que criam. Eles tinham uma ideia real de que eles eram o corpo de Cristo. Eles tinham uma ideia real de que eles eram a família de Deus. Eles eram irmãos. Então não bastava dizer: meu irmão, eu te amo. Eles diziam: meu irmão, eu te amo. E você precisa de alguma coisa? Há algo que eu posso fazer por você? Havia essa consciência muito forte por causa da comunhão. Terceiro elemento, partir do pão. Aqui especificamente tratava-se da ceia do Senhor. Uma reunião que eles jantavam juntos e traziam à memória o que Cristo fez por eles. Isso era direto, diariamente. Perseveravam sempre juntos nisso. E todas as vezes que eles participavam desse partir do pão, eles estavam lembrando não apenas da morte, da ressurreição de Jesus, de que ele foi assunto ao céu, não, mas também da promessa que foi proferida por aquele anjo, que ele voltará. E isso era uma mensagem como que diária na mente de cada discípulo. Olha que legal, partir do pão. E por último, a oração. Eles perseveravam na oração. Porque o costume judaico era de orar 3 vezes ao dia. Então era o mínimo que cada judeu fazia, oração. E não esqueçam, eles se tornaram cristãos, mas eles continuaram judeus. Eles não perderam
de cara essa ideia de que eles precisavam praticar. Tanto é que lá no capítulo 15 é que eles vão discutir se os gregos deveriam circuncidar. Isso significa que até o capítulo 15, a criancinha cristã judaica que nasceu foi circuncidada. Ou seja, eles continuaram praticando. Para eles não era um novo movimento. Para eles era um movimento dentro do judaísmo. Para eles era um movimento, coisa que os judeus depois, mais tarde, não aceitaram e começou a perseguição. Mas no início era essa a mensagem deles. Nós somos judeus. Porém, o Messias veio e nós estamos dando continuidade ao judaísmo. Mais ou menos o que aconteceu conosco, né? Havia a Igreja Católica, que era a igreja que tinha um nome oficial, e nos idos de 1400 e pouco começaram mensagens de transformação. 1517 nasce, então, de fato, nós comemoramos a Reforma, mas a ideia da Reforma não era sair, não era criar um outro movimento, mas era tentar mudar isso aí, transformar, trazer vida ao que estava morto. Assim como o judaísmo estava morto, a ponto de Jesus chamá-los de hipócritas. Né? Por quê? Porque tinham a verdade na mão, mas não praticavam a verdade. Assim acontecia com o movimento oficial cristão na época. Houve necessidade de alguém que se levantasse com convicção e pudesse anunciar mudança, mas também não houve aceitação. Por isso, o cristianismo hoje tem várias denominações. Mas voltando para cá, eles perseveravam em oração, e para o judeu o dia sempre começa às 6 da manhã e termina às 18 horas, às 6 da tarde. E no interregno, de 6 às 18, tem 3 horários que servia para oração: 9 horas da manhã, meio-dia e às 15 horas, às 3 horas da tarde, que foi o horário que nós vamos ver logo na frente no capítulo 3, que Pedro e João foram para orar no templo. Vamos falar um pouquinho mais de oração mais na frente. 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eu preciso andar mais rápido para poder terminar. Porque está gostoso demais aqui, gente. Está gostoso demais. Mas vamos lá. Havia reverência e temor. Essa igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a Deus, uma igreja que experimenta milagres, é uma igreja que tem compreensão da santidade de Deus. E as pessoas acabam olhando para essa igreja cheia do Espírito Santo de forma reverente e com temor, porque era assim que acontecia na igreja primitiva. Bora ser exemplo de uma igreja cheia do Espírito Santo? 44. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Destacando que num só lugar, no templo, eles tinham um lugar de encontro. Era no pátio, era chamado o Pórtico de Salomão. Você pode ver que mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eles tinham um local já previamente ensaiado. É lá que nós vamos nos encontrar. E também nas casas, né, como vimos anteriormente. Né? Vamos lá. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Ou seja, o que era meu era dele também. Então, como nos dias de hoje, se nós precisarmos viver isso, nós vamos ter talvez muitas lutas, muitas dificuldades. Mas para eles isso era muito comum. Por quê? Porque eles eram irmãos. Quem é que deixa um irmão passar fome? Quem é que deixa um irmão sem cuidar? Talvez a gente não tenha condições de cuidar de toda a humanidade, mas nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Vem aí, terça-feira, a Marcha do Amor. É a última terça-feira do mês. Que eles vão fazer uma festa ainda mais linda que foi da vez passada. A vez passada foi 1.700 e poucos quilos de alimento. E se eu souber que tem algum irmão nosso passando necessidade, passando fome, simplesmente porque nós não descobrimos ou porque não comunicou a nós, queridos, não façam isso. Por quê? Porque nós estamos demonstrando um espírito de generosidade e nós estamos conseguindo fazer isso.
vamos fazer uma grande corrente de amor na próxima terça. Espero você e a sua participação, tá bom? Então, olha só, eles estavam sempre juntos, eram sensíveis para ajudar os necessitados. E havia essa comunhão de bens. As pessoas chegaram a vender as suas propriedades. Olha só o que diz 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Isso não era obrigatório, queridos. Não, não. Isso era um ato voluntário. Eles faziam porque queriam. Vamos ver mais tarde que Ananias e Safira fizeram para poder se mostrar e se deram mal. Mais tarde nós vamos ver isso. Mas como é que a gente sabe que era voluntário? Barnabé, ele vendeu a sua propriedade em Chipre. Depois nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. Vendeu sua propriedade em Chipre. Talvez ninguém soubesse que Barnabé tinha aquela propriedade. Sabe por quê? Barnabé era levita. Barnabé ele não tinha direito a propriedades na Palestina. Está lá, desde a época de Josué. Então, ele não tinha nenhuma terra na Palestina, mas ele tinha em Chipre. Por quê? Foi lá em Chipre que ele nasceu. Os seus pais foram para lá. E aí ele nasceu lá em Chipre. E lá ele tinha propriedade. E possivelmente os judeus de Jerusalém nem soubessem disso. Mas ele vendeu e levou, colocou aos pés dos apóstolos. Sabe o que é, queridos? Eles tinham desapego às coisas e apego às pessoas. E para concluir, versículo 46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, olha só, eles empregavam o átrio do templo como lugar de reunião. O exemplo está lá no capítulo 5, versículo 12, que eu já citei, do pórtico de Salomão. Eles participavam diariamente no culto, no templo, e também, e não apenas no sábado, era diariamente que eles estavam lá. Era até uma oportunidade de evangelizar os seus compatriotas. Era natural que participasse do culto a Deus como judeus, conforme esse modo comum dos judeus que era aceito. As autoridades religiosas, inicialmente, não excluíram os cristãos do templo. Foi com as mensagens, com as curas, com as coisas que foram acontecendo, que foi gerando na liderança judaica esse repúdio, e aí veio as perseguições, nós vamos ver lá na frente, mas inicialmente não. Por isso que eles frequentavam regularmente os cultos e não tinha problema. Era no templo e nas casas. Havia uma alegria enorme, uma generosidade enorme. Era uma igreja alegre canta, louva, adora a Deus com entusiasmo, com fervor, com espontaneidade. O seu louvor era um louvor contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. Eles amavam a casa de Deus. Queridos, uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus. A atividade evangelizadora da igreja era diária, no templo e nas casas. Eles contavam com a simpatia do povo. Eles tinham a bênção de Deus no crescimento numérico. O estilo de vida da igreja impactava a cidade, impactava a sociedade. E aí o resultado era o quê? Qualidade gerando quantidade. E aí, fechando mesmo, eu só quero destacar rapidamente o crescimento da igreja. Já que a gente fala que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Em Atos 1,15 fala de 120 membros. Em Atos 2,41 fala de 3.000 membros. Em Atos 4,4 fala de 5.000 membros. Atos 5,14 fala de uma multidão que foi agregada à igreja. Atos 6,7 fala que o número de discípulos era multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, para a Galiléia e para a Samaria. Atos 16,5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Uau! A igreja sacudiu o mundo da época. Vamos fazer o mesmo com a nossa cidade, com a Serra. Vamos fazer o mesmo com o mundo dessa época. Alguém um dia já disse
Dá-me 10 homens que não temam nada na sua vida, e eu vou revirar o mundo. Desafio para mim e para você. Termos convicções geradas por essa palavra, a ponto de nada mais ter prazer para nós. Como os apóstolos diziam, não mais nada que nos interesse, a não ser que divulguemos o reino de Deus. Bora ganhar vidas para Jesus. Vamos fazer a igreja crescer. Tenhamos qualidade de vida. Vivamos as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero isso na minha vida. Você quer? Bora lá juntos fazer isso. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração. Uma boa noite de descanso na sua vida, sua família. E vamos revolucionar o mundo que anseia por uma igreja assim. Tchau, tchau.